A força que anima as estruturas da psique e lhes dá vida, Jung chamou-a de libido, a energia psíquica. Esta é desejo e emoção, a seiva, o sangue vital da psique. Era óbvio para Jung que nem todas as expressões de atividade psíquica têm uma original intenção sexual, ainda que possam ter tido outrora tais conexões na história primordial da raça humana. Adotando um ponto de vista evolutivo, Jung especula então sobre o modo como atividades que tinham sido sexuais em significado e intenção foram transformadas em atividades não sexuais, como música e a arte. Os humanos desenvolvem consciência, moralidade e cultura naturalmente, como parte de sua natureza. A cultura é, portanto, natural para a espécie humana. Jung não concebe a natureza e a cultura como diametralmente opostas uma à outra. Pelo contrário, considera que ambas pertencem à natureza humana de um modo fundamental. As invenções humanas da cultura e da especialização do trabalho produzem-se mediante a criação pela mente de análogos para as metas e atividades instintivas. Tais análogos funcionam como símbolos, ideias e imagens, conteúdos mentais, que canalizam a libido em novas direções, desviando-a de instintos e objetos naturais. Um insight muito esclarecedor seria a capacidade dos símbolos para transformar e dirigir a libido. Um símbolo atrai para si uma grande soma de energia e dá forma aos processos pelos quais a energia psíquica é canalizada e consumida. As religiões têm tradicionalmente atraído grandes somas de energia humana e apoiam-se para o seu poder quase exclusivamente em símbolos. Os símbolos são os grandes organizadores da libido. A experiência do símbolo une corpo e alma num poderoso e convincente sentimento de integralidade. Para Jung, o símbolo reveste-se de tanta importância por causa de sua capacidade para transformar a energia natural em formas culturais e espirituais. Quando a libido encontra um análogo espiritual, uma ideia ou imagem, encaminhar-se-á para aí porque esse é o seu objetivo, não porque seja um substituto para a realização sexual. Para Jung, isso é transformação da libido, e a cultura nasce de tais transformações. Jung está convencido de que a natureza do ser humano conduz à formação de cultura, à criação de símbolos, ao controle de energia de modo que o seu fluxo possa ser dirigido para esses conteúdos espirituais e mentais. Jung sustentava que a libido não consiste simplesmente no desejo sexual por objetos ou pessoas específicos, nem tem que ser concebida como uma espécie de pressão interna que procura descarregar-se em objetos fixos de amor. Libido é vontade. Neste ponto, Jung está referenciando Schopenhauer. Se o interesse de uma pessoa em determinada coisa diminui ou dissipa-se, a mesma quantidade de energia aparece frequentemente em algum outro lugar. Portanto, o montante total de energia no sistema psíquico permanece constante. Por outro lado, se uma considerável quantidade de energia por vezes desaparece completamente, uma pessoa torna-se letárgica ou deprimida. Neste caso, diz Jung, a energia entrou em regressão, foi escoada da consciência e retornou ao inconsciente.
Regressão e progressão da libido são termos importantes na teoria de Jung. Referem-se às direções do movimento de energia. Em progressão, a libido é utilizada para a adaptação à vida e ao mundo. A pessoa usa para funcionar no mundo e pode consumi-la livremente em atividades escolhidas. Esta está tendo a experiência de um fluxo positivo de energia psíquica. Mas suponha-se que essa mesma pessoa fracassa num importante exame ou é preterida num remanejamento de cargos diretivos na empresa onde trabalha, ou perde um cônjuge ou um filho muito amado. A progressão da libido pode ser sustada, a vida perde seu ímpeto avante e o fluxo de energia inverte sua direção. Entra em regressão e desaparece no inconsciente, onde ativa complexos. Isso pode levar à fragmentação de polaridades que antes eram compactas. Convertem-se agora em opostos em guerra. A consciência do ego pode ter agora um conjunto de princípios e valores, enquanto que o inconsciente assume uma posição contrária. A pessoa é dilacerada pelo conflito interior e fica paralisada. Durante a progressão, as polaridades dentro de si mesmo equilibram-se mutuamente e geram energia que promove o avanço. Na regressão, por outro lado, o fluxo de energia reingressa no sistema psíquico e fica inacessível para adaptação. Quando as polaridades se fragmentam, desenvolve-se uma espécie severa de ambivalência que paralisa a vida. Quando a energia não é consumida num processo de adaptação ao mundo, nem está se movimentando de forma progressiva, ela ativa complexos e eleva o potencial energético destes no mesmo grau em que o ego perde energia. Isto é a lei da conservação de energia aplicada à psique. A energia não desaparece do sistema, desaparece apenas da consciência, e isso resulta tipicamente em estados de depressão, conflito interior, ambivalência incapacitadora, incerteza, dúvida, questionamento e perda de motivação. Enquanto a progressão promove a adaptação ao mundo, a regressão leva paradoxalmente a novas possibilidades para o desenvolvimento. A regressão ativa o mundo interior. Quando o mundo interior foi ativado, uma pessoa é forçada a lidar com ele e mais tarde a fazer uma nova adaptação. Esse movimento no sentido da adaptação interior leva finalmente a uma nova adaptação exterior, quando a libido inicia, uma vez mais, o caminho da progressão. Mas agora a pessoa está mais madura, precisamente por causa do confronto com o inconsciente, ou seja, confronto com complexos, história pessoal, fraquezas, defeitos e todas as outras irritantes e dolorosas questões que vêm à tona durante a regressão. A duração plena da vida humana tem muitos períodos de significativa transformação.